Bom dia, pessoal. Sou eu aqui, Laércio Brito, o alquimista quântico, no nosso Alquimista Cast, para mais uma vez aí falarmos aí do resumo da semana, se prepararmos aí para uma nova semana, aquela reflexão que você tem aí do que aconteceu na última semana, planejando o seu fim de semana com a família. Estamos agora no Natal, né? E eu interesse por isso, então eu estou aqui de vermelho, né? Mas também muito por conta da nossa convidada de hoje, né? Que é uma ruiva, uma mulher linda, né? A nossa querida Irine, runóloga, que aqui se encontra, que a mulher é uma pessoa incrível, enfim, é uma pessoa assim, é uma bruxa, né? Runóloga, vamos dizer assim, vulva, como dizem, né? Isso. Então, basicamente, seja bem-vindo ao Alquimista Cast, hoje com Irine, runóloga. Seja bem-vinda, Irine. Obrigada, Lécio. Nossa, que mão quente e linda. Olha Obrigada. isso. Muito obrigada, eu tô muito Fica à honrada vontade, pelo convite, viu? tô à vontade. Que ótimo. E detalhe, gente, ela tá vindo de uma Mystic Fair, né? Que é uma feira esotérica que, nossa, quem trabalha como oraculista fica até cansado, né? Porque você deve ter perdido até as contas de quantas pessoas você atendeu, né? Não perdi as contas, mas foram 44 pessoas nos Em 2 dias. Foi puxadinho. Ou seja, 22 pessoas por Por dia, jogando runas ali, Isso. falando de vida, falando de presente, futuro, né? Isso, trocando energia. É um desgaste energético. É muito bom, mas... É bom, mas a gente, na verdade, assim, a gente é um ser físico, né? Por mais que a gente trabalhe com energias, a gente tem isso. Então, eu lembro que quando eu passei lá, você tava toda trabalhada lá na roupa ritualística, eu esqueci até o nome, só sei que você tava com um véu preto, aí você me explicou o propósito, né? Sim. Você tava de vulva, é isso? As volvas já tinham na antiguidade, já é parte da história nórdica, que elas usavam o véu para facilitar a conexão com outros mundos, assim como elas usavam uma capa de pele, usavam luvas. Luvas de pele de gato que você falou, não é? Na antiguidade era de Nossa. pele de gato. Hoje em dia, se vocês me verem de luva, fiquem tranquilos, é de material sintético, é de veludinho molhado, bem peludinha, bem bonitinha, mas sem Não é de maltrato gato. animal, não. Principalmente não é de gato preto. Não. O único pelo de gato preto que você vai ver nas minhas roupas é o pelo da minha gatinha. Muito Tá amada, certo. muito querida. Porque a gente, como bruxo e bruxa, a gente aprecia a natureza, a gente valoriza. A gente, na verdade, a gente tá muito mais em conexão com eles do que o que as pessoas imaginam, né? Sim, Então eu falo que certeza. assim, a gente gosta de gato preto, sim, mas o branco também, o rajadinho, todo e qualquer tipo de gato, de Isso. cachorro, de bicho. Isso, a gente gosta de bicho, né? Gosta de bicho, planta, Sim, erva, cristal. cristal, né? Enfim, então, falar para vocês que assim, a gente hoje, com esse papo, a gente decidiu falar sobre as runas, que é, na verdade, a magia do universo das runas, porque é um universo, né? Sim. Tem todo um contexto histórico, né? Eu tenho um fascínio por todo e qualquer tipo de oráculo. Então, assim, runas é fantástico, assim como a cafeomancia, tarologia, né? A quiromancia, enfim, são vários oráculos que podem ser utilizados, mas eles têm, assim, a sua história, né? Sim. Então, claro que eu vou te perguntar sobre isso, mas antes de mais nada, eu queria perguntar assim, como que você se tornou runóloga, assim? Quem é a Irine talvez antes e a Irine depois das runas? É porque eu sei que existe uma transformação aí, né? Sempre, né? Bom, eu comecei a me interessar pela bruxaria, pelo paganismo, sou bruxa. Você chegou a ser iniciada por alguma tradição? Sim, sou Geralmente. iniciada... Ai, desculpa. Não, pode falar. Sou iniciada pelo Cláudio Ramos, do Círculo de Brigante, lá no Rio de Janeiro. É um Ai, que espaço bem legal. conhecido,
maravilhoso, super acessível. Sou suspeita para falar, né? É uma extensão da minha casa, o Sim. círculo. E outra, você tá falando do seu mestre, a pessoa que te Sim, iniciou, te trouxe para esse mundo da isso. magia, né? Não. Não? Não. Ah, ele foi só uma das passagens. Não, hoje em dia o Cláudio é o meu sacerdote, o Círculo de Brigante é o lugar onde eu me encontrei, é o lugar que eu chamo de Ah, casa, mas a gente sempre tem uma peregrinação, né, no sempre. universo místico, a gente dá umas tropeçadas no caminho, encontra um pessoal que Muitas. não é tão bacana, até a gente Infelizmente, chegar. nem todo mundo é da luz. Vamos, ou ligado à luz, vamos dizer assim, É, né? é, tá bom, pode ser uma boa forma de Ou melhor, definir. assim, tipo, tem muitos aventureiros nesse segmento, pessoas que Isso. dizem que são verdadeiros magistas, mas na verdade não são. Alguns, né? Porque o verdadeiro magista, na minha opinião, assim, humilde opinião, são aquelas pessoas que já entenderam que é, como que funciona as coisas nesse mundo e que os elementos eles servem como um apoio para a gente fazer, para a gente tornar os nossos sonhos realidade, porque a magia, esse é o grande propósito, Sim. tornar sonhos realidades, desde que não faça mal, nem nada ruim a ninguém, né? Uhum. Simplesmente você usar o poder da natureza, o poder aí de tudo que está disponível para a gente através dos elementos, para a gente promover as mudanças na nossa vida, né? Certo. Aí por isso que eu falo que o verdadeiro bruxo, a verdadeira bruxa, é o que sabe usar esses elementos e melhor, é aquela pessoa que tem um apreço aí, vamos dizer assim, por essas questões de oráculo, porque entende que a magia é a possibilidade de fazer as coisas acontecerem, né? Sim, com E que certeza. também, claro, né? A gente como um ser humano, a gente tem que trabalhar o nosso lado sombra, para que a luz resplandeça, né? Sim. Porque somos sombra e luz, com defeitos e qualidades, assim como existe o sol, a Isso. lua, como tudo que é dual, né? Sim. Mas que muita gente diz que é mesmo, e quando você vai para a prática, você percebe que a pessoa, na verdade, muitas vezes é um charlatão, Sim. né? É, São esses tropeços, né? Sim, eu sou muito defensora do equilíbrio. Quando a gente tem sombra demais, a gente se perde, às vezes a gente mergulha muito no instinto, no que a gente chama de nossos demônios pessoais, e aí a gente faz umas coisas que não são tão bacanas. Mas a gente também tem esse lado e a gente precisa aprender a conversar com isso. Então, o excesso de luz, eu confesso que me dá um pouquinho de medo também, porque luz demais cega, magias de ilusão trabalham muito com o elemento luz, então a gente precisa ter sempre esse equilíbrio. O equilíbrio, exato. Infelizmente, no nosso meio, no meio pagão, a gente vê que tem uma questão de ego muito grande. Nossa Senhora. Porque a gente trabalha com a noção de que nós somos os nossos sacerdotes, né? Não existe... Até existe, a gente, quando está num grupo, a gente tem a pessoa que direciona, mas normalmente a nossa conexão com o divino, com as forças da natureza, é muito direta. Nossa, né? Cada um é o próprio sacerdote. E nisso, talvez até por causa da nossa cultura ocidental, às vezes os egos ficam muito mexidos, às vezes fica uma necessidade de se provar. De se achar superior ao outro, porque conhece sim. mais, né? E às vezes esquece, até complementando o que você está falando, que esquece que a gente tem que respeitar a divindade do outro, porque todos, de alguma forma, somos deuses. Isso, né? Perfeito. Todos nós temos uma centelha divina. Sim. Em algumas egrégoras, o pessoal fala que é o meu eu sou, o meu eu superior, né? Enfim. E aí, o que eu percebo nesse meio é que a pessoa vai ficando reconhecida, vai ficando conhecida, já vira estrela. Pois é, falta um espaço para questionamento, para se abrir, para debater ideias.
E foram esses tropeços que eu dei no caminho. Então você já encontrou com as estrelinhas do caminho, já entendi. E faz parte do processo. Faz parte. Aí A com essas pessoas a gente aprende ao que não fazer. Também. Isso que é legal. Porque a gente para entender que a humildade é a base de tudo, né? Sim. Porque nós nascemos, na verdade, sem saber nada. Com certeza. Né? Que todo mundo tá nesse mundo para aprender. Isso. E que o tempo todo nós trocamos. Porque se a gente fosse tão perfeito, a gente não tava aqui. Com certeza, né? Sim. E que o grande segredo é a troca, né? Perfeito, é o complemento, né? Por isso que somos homens e mulheres, yin e yang, tudo é complementar, né? Sim. Mas infelizmente, muita gente às vezes não entende, começa a conhecer um pouquinho, conhece um pouco de magia aqui, um pouquinho ali, começa a fazer umas coisas, começa a dar certo, aí quer virar o mestre, uala! Aí quer os seguidores, uala! Eu tinha que fazer essa brincadeira porque eu conheço muita gente nesse meio. Mas você vê na Mystic Fé. Sim, mas é isso né? mesmo, sim. Tipo assim, vem as pessoas que são inteiradas, assim, que tem uma, como é que se diz, uma simpatia pelo que é magístico, né? Aí elas olham mestres e mestres. Aí fica, nossa, uala, uala, uala. Gente, na verdade, é muito relativo, Sim. né? Os grandes mestres que eu encontrei pelo caminho, porque o Cláudio Ramos é meu mestre, meu sacerdote. Foi ele que me iniciou, tenho muita gratidão a ele. E fui aprendendo no meio do caminho. Sou apaixonada pelo Wagner Périco, que é aqui de São Paulo, que é o meu grande mestre em runas. Eu tenho, Uau! Sim, eu tenho esses dois grandes mestres. Tenho uma grande mestra também, que é a Patrícia Ramos, esposa do Cláudio Ramos, super ligada no Sagrado Feminino. Legal. Mas foi quando eu comecei a estudar com o Wagner que a minha cabeça teve aquela explosão, sabe? Antes eu sabia ler runas, eu me conectava com a energia, eu gostava. Mas era diferente. Era diferente. Numa outra pegada. Sim, porque todo mundo que tá dentro do paganismo, todo mundo que é bruxa, ou bruxo, ou bruxe, Ou bruxes? Bruxes. Precisa. Chique agora, né? Pois é. Precisa saber pelo menos um oráculo. Que seja um Sim. oráculo bem básicozinho, mas é aquilo que facilita a nossa conexão com o outro mundo. É a ferramenta que a gente precisa ter. É uma ferramenta. Sim. Né? É aquilo que você vai usar. Poxa, eu tive essa prática mágica. Será que deu certo mesmo? Ou será que é a minha cabeça que tá me pregando uma peça? Porque o nosso cérebro é ótimo para pregar peças na gente. Nossa senhora, e como é? Não é? E aí, o oráculo é muito importante. E eu sou essa pessoa grande, meio... Eu ia dizer desajeitada. Um pouquinho desajeitada, um pouquinho bruta. E aí, por mais lindas que eu ache as cartas do tarô, o baralho cigano, eu ficava, gente, eu acho isso aqui muito delicadinho pra minha energia. Eu sempre gostei de mexer com uma energia mais profunda, mais telúrica. E aí me falaram das runas. E eu falei, gente, mas será? Porque até então, meu nome é Irine Ciroyanes. A minha origem, a minha ancestralidade é brasileira, da parte de mãe, mas o meu pai é grego. Então eu tava... Daí o Ciroyanes. Ciroyanes, esse sobrenome que ninguém consegue falar, muito menos escrever. Passei perto, pelo menos. Passou. É Ciroyanes. Ciroyanes. Isso. Então eu tinha uma conexão muito grande com os deuses gregos e estava convencidíssima que a minha espiritualidade estava totalmente voltada para os gregos. Até que eu conheci as runas. E aí uma coisa que muita gente me pergunta, eu tenho fascinação pelas runas, eu preciso ter conexão com a cultura nórdica para começar a aprender? Super interessante isso. Você não precisa, mas eu acho muito difícil que uma pessoa que vai se envolver com a energia das runas não desenvolva algum grau de conexão. E quando a gente começa a entender a cultura, a mitologia nórdica, a gente entende que é lindo. E o que chega pra gente é muito pequeno, é muito pouco. A gente tem uma visão na mídia muito estereotipada dos deuses. E aí eu comecei a fazer esse mergulho, me encantei. Essa busca. Sim. Deve ter encontrado coisas maravilhosas, muita informação. O porquê de chegar naquela runa, né? Porque eu acho que cada runa, ela deve ter um contexto histórico, deve ter um porquê,
né? Sim. E se eu não me engano, se você puder até complementar, uma das leituras que eu fiz falava que as runas começou com um jogo de pedras, por quê? Porque era uma forma de o pessoal jogar ali rapidinho, ali, tipo, não dava... era uma forma de ser sutil até, né? Uhum. Mas por quê? Porque até pegar os oráculos, a carta, então era uma forma de lidar ali com o que tinha na natureza. É Você- isso mesmo, mais ou Bom, menos? você vê, as runas, a gente tem registro de linguagem rúnica desde o Neolítico. Então é Nossa! muito Tem ancestral. muito sentido. Muito Tem. ancestral. E aí, o que que a gente tem? Opa! Olha aí os momentos. Desculpa. Imagino. E aí, o que que acontece? As runas, elas são um alfabeto. Por isso, eu vou ser aquela pessoa chata. Toda vulva é chata nesse ponto. Vou pedir desculpa para as pessoas que Toda estão aqui nos vulva. assistindo. Toda vulva, Vulva. Tem toda... uma coisa meio espanhol aí, né? Vulva. Não, alemã. Não? Alemã? Alemã nórdica, na Ah, verdade. nórdica. Nossa, é bonito a É, vulva. vulva. Tem uma coisa meio chata nesse ponto, porque as runas são um alfabeto. Elas são um alfabeto que começa sendo usado para magia pelos povos nórdicos, ancestrais aos vikings. A gente associa muito as runas aos Uau. vikings, Sim. mas na verdade a gente está falando de povos anteriores a eles. Muito antes. Então, para ser runa, tem que ser um alfabeto, tem que ser nórdico. A gente tem muitos sistemas mágicos fantásticos, oráculos super eficientes, que pegaram o nome runas de uma forma de popularizar, porque lembra. Mas a gente pode dizer que são, por exemplo, a gente tem um pessoal que chama de de runa das bruxas. Seria mais interessante chamar de pedra das bruxas, porque não é um alfabeto. A gente tem... Porque runa é alfabeto. É alfabeto. Tá, então seria Pedra das Bruxas, entendi. Seria mais adequado. correto. Não existe certo e errado, né? A gente Sim. sabe que tem uma diferença entre... Esqueci o termo. Mas o científico tradicional e o popular. Sim. Mas as runas draconianas. Você pode até ser um alfabeto, eu tenho que me aprofundar mais no estudo. Mas não é nórdico, então não seriam runas. Entendi, aí seriam pedras draconianas. Ou alfabeto draconiano, ou símbolos draconianos. Porque aí não segue muito sigilos. aquela linha da origem em si, Isso. que você falou da nórdica. São releituras, talvez, né, Sim. do que seria... São símbolos mágicos maravilhosos e super mas eficientes. não são nórdicos. Mas não são runas. Exato. A gente tem 3 alfabetos rúnicos. A gente tem... Porque, assim, no Neolítico, a gente sabe que elas eram usadas especialmente para magia. Sim. Quando esses povos queriam contar uma história, encantar uma situação, que o caçador da tribo vai lá, vai matar um animal que vai alimentar a tribo por muito tempo. Você conta essa história em runas, porque você está puxando essa energia. Um casamento bem-sucedido, com muitos filhos, você vai contar essa história em runas para puxar essa energia. Para honrar os deuses, simbolizar essa energia, você vai utilizar as runas. Nós temos o alfabeto rúnico mais conhecido, que é esse que a gente sempre vê, que a gente chama de Futarque Antigo, que são as 24 runas. Que certo. seria esse alfabeto mais ancestral, mais próximo desse usado no Neolítico. A gente tem o Jung Futarque, ou Futarque Novo, que esse era usado... Jung. Não, Jung de jovem. Jung. Já entendi outra coisa. Já ia ter mais um grau de profundidade. Eu ia sincretizar com psicologia. Sim. E tal. Jung Futarque. Que nome. Que esse era o alfabeto usado pelos vikings, que possui 26 runas, se eu não me engano. Ou seja, 2 a mais do que o normal. Isso. Né? Não, minto, é menor, é 16 runas, porque algumas runas foram mudadas, outras runas mudaram a fonética, e aí a gente já vê um uso mais cotidiano desse alfabeto. Além do uso místico, a gente tinha no dia a dia. Aqui mora fulano de tal, eu vendi tantas peças para ciclano. Isso já era escrito com as runas. Sim. É um alfabeto, a gente tem que conseguir escrever com elas. E a gente tem as runas da Nortúmbria,
nunca lembro se eu tô falando certo, mas acho que é Northumbria ou Northumbria. Que são 33 runas, Nossa. que já é um alfabeto mais completo, assim. Não diria. Todas elas são completas, mas já tem uma influência celta maior, porque a gente já está falando de povos nórdicos que vieram viajando, se encontraram ali com os celtas no meio do E aí caminho. incrementou ali, deve ter runas a mais, e por conta disso... Sim, por causa da fonética, da forma como a língua se então, normalmente desenvolve. era 16, 22, 24, 33... Isso. Nossa, chega a ter o dobro, né? Praticamente, pois é. Imagina para ler. Sim. Eu gosto do futarque antigo, eu gosto dessa coisa bem raiz, como eu já falei aqui. Mas... Por causa da origem, né? Porque a origem é nórdica, não é isso? Todos eles. Essas são as características. É um Sim. alfabeto, ou seja, você consegue escrever com elas, você consegue se comunicar com elas, e são nórdicas. Sim. Essa é a definição de runas. Embora a palavra em si signifique segredo, sussurro, mistério. Que é o mistério das pedras, né? Vamos dizer assim, né? Dos símbolos. Dos símbolos que estão destacados nas pedras, enfim, sejam elas de que natureza forem, né? Como você falou, tinha de osso, né? Osso de boi. Osso, madeira, algumas madeira, outros cristal. São vários tipos, né? Sim, eu gosto, uma coisa que eu brinco sobre as runas, que eu adoro nesse Mas oráculo. Toma uma aguinha eu antes. falo muito, eu sou prolixa, vocês podem me dar um corte de vez em quando. Não, fique em paz, mas eu tô pensando aqui, porque quando eu vi ontem lá, você jogando as de osso, nossa, muito interessante o material, sou apaixonada. tudo. Sou apaixonada pelas minhas runinhas de osso. Era os discos, né? Os disquinhos, né? Mas é osso de boi, gente. Calma, não é de gente. A gente come a carne, porque é nórdico, gente. Nórdico faz frio, precisa de gordura. É uma cultura. Nem todo mundo que lê runas é carnívoro, mas eu sou. Com todo respeito ao animal e com o desejo de que um dia a gente vai chegar numa sociedade em que a gente possa consumir. Não, eu não tenho nada contra consumir, mas que a gente consuma com respeito e aproveitando ao máximo. Sim. Então eu vou comer a carne, eu vou aproveitar os ossos, eu vou vestir o couro. Aproveitar da melhor forma. Exatamente. E é aquilo, eu não preciso comer uma quantidade exagerada. Eu posso comer aquilo que me satisfaz. Que é suficiente, Isso, né? sem precisar fazer aquelas coisas horríveis que a gente vê por aí. Nesse ponto, eu sou muito... Irine, eu não tenho nada contra o consumo de animais, mas é uma coisa da minha energia, da minha relação com a espiritualidade. E eu deixo claro que as pessoas são livres para seguir as filosofias e as políticas. Eu evito ao máximo utilizar produtos testados em animais, porque é aquela coisa, se eu vou consumir, tudo bem, mas se eu sei que tem uma outra maneira, como, por exemplo, eu sei que você não precisa testar em animais uma maquiagem, por exemplo, por que eu vou comprar uma maquiagem que testa? E outra, esse teste muitas vezes fez um ser entrar em sofrimento. Exatamente, né? sim. Por isso que a gente fala do respeito, mais uma vez a gente volta para a questão do que é o pagão, do que é o bruxo, porque assim, ok, você tem que conviver com isso, existem as plantas, os animais, tudo aí que está à nossa disposição. Mas tudo depende da forma como você lida com isso, porque tem que haver o respeito, né? Porque assim, por mais que você vai consumir a carne, a pele do bicho, mas assim, tem que haver um respeito por aquele ser, né? Sim. Tem que ser tratado de uma forma muito bem, assim, tem que ser muito bem tratado. E outra, não precisa ser com sofrimento, né? Não precisa. Porque esse sofrimento, ele também vai ficar ali, de alguma forma, impregnado na carne, que vai virar, de alguma forma, pra gente, algum tipo de toxina e tal. E quando a gente consumir, a gente vai ter não só aquela toxina e tal, mas aquela impregnação energética, tudo aquilo. Eu posso trazer uma claro. polêmica para o seu podcast? Ótimo, bom, sempre bom. Gente, bruxaria é política. Nós precisamos ser políticos. A gente tem que questionar a nossa sociedade, Sim. a forma como as coisas funcionam, as relações entre sexualidades, identidades, como a gente se relaciona com o mundo. Não é à toa que houve uma perseguição lá atrás. A bruxaria é o simbolismo de tudo que é livre, rebelde, né? Que é livre, que questiona paradigmas.
Então, a gente tem que tomar esse cuidado de não virar essa espiritualidade que está muito na moda hoje em dia, que nos desconecta do nosso mundo. A gente precisa ser consciente e atuar na nossa Exato, realidade. e atuante. Então, É, assim, aquela velha história, bruxo e bruxa são pessoas que estudam, são as pessoas muito. que buscam a informação, mas busca na fonte, busca ali, Uhum, porque não adianta o diz que me diz que me diz, eu quero entender por que que isso acontece, né? É o exatamente. pensamento questionador, Sim. é o pensamento, a gente pensa até de uma forma meio que mágica. O que que é o pensamento mágico? Que inclusive tem uma pessoa que vai vir no podcast, que é a terapeuta mágica, que ela fala de mentes mágicas. Maravilhoso. A gente pensa magicamente por quê? Porque a gente começa a entender a conexão de uma coisa com a outra. Uhum. Então, assim, se, por exemplo, dentro da polêmica, vamos falar, por exemplo, um trecho que é bem polêmico, da sexualidade, tá? Aí, é bem polêmico. Aí, até então, entende-se que o mundo estava entre homem, mulher e relações héteros, né? Vamos dizer assim, Sim. né? Aí, as pessoas criaram um estereótipo, né? Que toda relação é daquela forma. E, na verdade, hoje em dia existem diversos tipos de relações e diversos tipos de famílias oriundas dessas combinações, Sim. né? Então, por exemplo, hoje, o pessoal quer entender assim, se todo casamento tem a figura do homem e da mulher. Gente, isso é uma visão patriarcal. Arcaica. Exato. Então, assim, existem diversos tipos de formas de família, Sim. né? Você vê que é uma coisa interessante quando a gente fala das runas, dessa conexão com a bruxaria, com o paganismo nórdico. A gente, infelizmente, tem que lidar com uma grande dose de medo das pessoas. Eu ia dizer que era preconceito, mas não é nem preconceito, é medo. É Porque dogma, é crença, não é? porque foi muito mal utilizado, né? Teve uma época em que É o as tal do runas. ocultismo. É o que é sobrenatural, que as pessoas não conhecem. Porque né? teve uma época que as runas foram utilizadas por pessoas que estavam no poder para causar muito mal às outras. Até hoje vem gente querendo justificar preconceito racial, preconceito de gênero, dizendo porque os Nossa. vikings, porque os nórdicos. Gente, a gente está falando de Primeiro, a gente está falando de uma sociedade que era muito menos preconceituosa do que a gente imagina. Para quebrar as justificativas de pessoas preconceituosas, a gente pode mostrar como a sexualidade dos deuses é livre, desde uma deusa como Freia, que tem múltiplos parceiros e nunca foi vista como uma mulher vulgar antes de um contexto moderno, como deuses como Frey, como Odin, que lidam com uma transição do masculino para o feminino a fim de receber poder. Frey e Odin. Eu não vou nem citar Loki. Fantástico. E Loki é o exemplo da pansexualidade, do gênero fluido. Mas eu cito Odin e Frey porque eu sei que vai ter... Muito mais eu gente. gosto muito do termo Tupini Viking. Eu sei que vai ter... O Tupini Viking vai se rasgar de ódio de mim. Como você fala isso de Odin? Mas o legal também, às vezes, é desconstruir um pouco para as pessoas tentarem ver além. Pois é. Né? A gente tem deuses nórdicos de pele escura. E as pessoas pensam que não. A gente tem. Pensa que por ser nórdico... É todo mundo branquinho, loiro de olho azul. Não, vão ter... E aí... Enfim. Então, assim... É muito rico, né? Pois é muito rico. E é uma cultura que... infelizmente, é utilizada para justificar preconceitos que, na verdade, nem se encaixam nessa cultura. Nem cabem, né? Nem cabem. Então a gente falou do contexto aí. Como que você chegou nisso? Que foi algo assim que te... Tô divagando aqui, né? Desculpa. Não, mas é interessante que tudo é conteúdo. Você tem muito conteúdo, isso é importante. Digo assim que esse podcast é para falar da alquimia, né? Então o que é alquimia? De alguma forma, a gente está promovendo uma alquimia, porque a gente está trazendo conhecimento, às vezes, para quem não tem ideia do que é. Com certeza. Né? Então, existe o antes e o depois. A ideia disso tudo aí é promover uma alquimia. Sim. Né? Alquimia é tudo que transmuta, é tudo que muda e para melhor. Né? Sempre. Alquimia de ideias, de pensamentos, né? Quebra de crenças, expansão de consciência.
né? Perfeito. Então, assim, a gente falou desse contexto que você ficou fascinada, e aí quando você começou a jogar, você começou a atender, né? Aham. E aí, como que era a reação das pessoas? Você percebe, assim, que você conseguiu, de alguma forma, através das runas, promover algum tipo de diferença na vida das pessoas? Aconteceram fatos, alguns que você possa citar, que a pessoa chegou de uma forma e, através da runa, conseguiu mudar a direção, conseguiu um aconselhamento que deu o pulo do gato, o salto quântico ali, sabe? Sim. A gente. Eu gosto muito das runas porque elas falam de caminhos e de possibilidades. Uma coisa que aconteceu muito na própria Mystic Fair, que eu acho muito divertida, é a quantidade de pessoas que sentam na mesa de leitura com o objetivo de descobrir a sua missão na vida. E aí eu olhava para as pessoas e as runas, elas têm essa ligação com o povo nórdico, que é um povo que vive em condições de natureza muito extremas. Então, eu faço sempre essa brincadeira. Para os nórdicos, o inverno está chegando. Sempre, igual no Game of Thrones. Você tem uns 3, 4 meses no ano que você precisa cuidar do seu gado, garantir que ele vai se reproduzir, plantar, cultivar, colher, porque o inverno está chegando e se você não tiver com tudo organizadinho, você vai passar muita dificuldade. Ou seja, o pano de fundo pro nórdico é o planejamento. Tem que ter planejamento, mas... Senão ele passa dificuldade. Pois é, mas a ideia, né? Pois é, mas o passado pro nórdico é um negócio que já foi. Você aprendeu. Aprendeu? Fica Ficou a de memória? experiência. Deixa o passado ir. O futuro é teoria, é projeto, é imaginação. É Você nem tendência. sabe, é tendência, você nem sabe se você vai estar aqui amanhã. O que você tem de concreto? É o presente. Então a vida é no aqui e agora. Sim. E é feita para ser gozada, para ser usufruída ao máximo. Se você não está vivendo a sua vida da melhor forma que você consegue, isso não é ser feliz o tempo todo. Mas mesmo nos momentos de dificuldade, falar, cara, tudo bem, eu estou passando por uma barra pesada pra caramba, mas vamos trabalhar com isso da melhor maneira, porque não dá para focar só no problema e esquecer as coisas boas, porque eu não sei nem se amanhã vem uma nevasca e vai acabar com tudo que eu tinha, às vezes vai acabar até comigo. Então, quando a gente fala de missão de vida, que as pessoas gostam de perguntar para as runas, eu olho para a pessoa e falo, tá bom, eu vou fazer a leitura da sua missão de vida. Se as runas virarem para a gente e disserem, a sua missão de vida é largar tudo que você tem e ir para a África subsaariana para construir moradia para as pessoas carentes. Você vai fazer isso? Aí a pessoa sempre me olha, assim, tipo... É chocante, né? Peraí. Não tenho como. Como assim você quer cobrar a mão? E aí, teve uma... Perguntou da missão de vida. Teve uma vez que um cliente chegou pra mim e falou, olha, eu tô super indeciso porque o meu namorado tá vendo de morar nos Estados Unidos e eu tenho a oportunidade de ir com ele, mas me disseram que eu tenho uma missão de vida dentro do paganismo, dentro da bruxaria brasileira, então eu acho que eu não posso ir embora do Brasil. Eu olhei para ele e falei, mas que universo é esse? Que guias, que divindades são essas, que você tem uma oportunidade de fazer uma coisa que pode ser muito boa para você, junto a uma pessoa que você ama, de crescer, de fazer uma formação diferenciada, e você não pode fazer isso porque você tem uma missão que te prende aqui, uma missão que atrapalha você de ser feliz. Gente, não faz sentido. Imagina se eu pego uma pessoa que é um músico e falo para ele isso. Não, agora você vai fazer faculdade de engenharia porque você tem que construir casa. Isso não existe. Quando a gente faz aquilo... Tem que ter aquilo, propósito, né? Tem que ter um porquê das coisas, quando a né? gente tá bem com a gente mesmo, quando a gente vai atrás daquilo que nos realiza... Que tá dentro da nossa essência, né? Quando a gente faz isso muito bem, a gente se sente bem, a gente consegue transmitir isso para outra pessoa, independente do que a gente faz. A gente consegue promover uma mudança positiva para as pessoas que interagem com a gente inspira quem está ao nosso redor.
a procurar também. Isso é a verdadeira prosperidade e é uma coisa que você multiplica. É o que você tá na verdade, na sua verdade, E aí né? você cria um efeito em cadeia extremamente positivo para o universo. Então, ao invés de se preocupar com qual é a sua missão de vida, é muito mais interessante a gente buscar os caminhos para fazer aquilo que nos traz felicidade. Sim. Porque, em essência, a nossa missão seria usufruir da vida ao máximo. E fazendo isso de uma forma inteligente, porque o gozo pelo gozo, uma hora perde a graça. Se você me disser, mas o que eu gosto mesmo de fazer é estar em festa todo dia, encher a cara. Tá bom, você vai fazer isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro você já tá tipo, a música já não me encanta tanto, a bebida já não tem um gosto Porque tão vira bom. o excesso, né? Exatamente. Só foge do equilíbrio, que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Isso. Então, porque o isso que é a excesso vira missão. veneno. Sim. Eu entendi o que você quis dizer, então, da missão é assim. Primeiro, se o que você faz te deixa feliz. Se o que você forem falar que você tem que fazer te deixa infeliz, qual que é o propósito, né? Será que a gente veio, digo, só para sofrer? Porque para mim isso é uma crença limitante. Com certeza. Né? Digo assim, que Deus seria esse, ou que deuses seriam esse, que é o tempo todo nos punindo, gente. Tipo, é uma crença que foi imputada. E porque a gente tem que estar vivendo na nossa verdade, na nossa essência, fazendo o que nos faz bem e faz bem aos outros e tá tudo bem. Quando a gente faz o que nos faz bem, a gente começa a fazer um movimento de bem a quem está ao nosso redor. Sim. Você pode ser um DJ. E aí as pessoas vão dizer, DJ vai tocar música em festa, ambiente de álcool, de drogas. E eu vou te dizer, se é uma pessoa que ama o que faz, a música que essa pessoa tá tocando, tá vibrando com alegria, com energia, a pessoa tá ali tipo, poxa, olha que momento de êxtase que essas pessoas estão experienciando. E isso é muito bom. Sim. Então, sim, é uma pessoa que é DJ e que está fazendo uma diferença muito positiva no mundo. Seja uma festa, seja uma rave que dure 12 horas, no período que ele está ali tocando, que ele tá ali tocando, essa pessoa está fazendo uma coisa muito boa, está curando outras pessoas, sim, está ensinando outras pessoas, sim, porque normalmente é isso. Não, a minha missão de vida é ensinar, a minha missão de vida é curar. Curiosamente, ninguém vem para esse mundo para demolir as coisas. Ninguém vem aqui para dizer, não, a minha missão de vida é destruir. E a destruição é parte do processo de reconstrução. Exato. Tanto que existe uma linha dentro do hinduísmo, dos deuses hindus, que um deles é o deus da destruição. Sim. Não sei se você já ouviu falar na Trimurti hindu, que é o Brahmani, o Vishnu e o Shiva. Sim. Um é o criador, um é o mantenedor e o outro é o destruidor. Sim. E por que tem que destruir? Para reconstruir. Exatamente. Né? Por sorte, a minha sacerdotisa, a Patrícia, ela é muito ligada aos deuses hindus. Então, eu conheci um pouquinho da cultura, me apaixonei por Ganesha, porque como não se apaixonar por Ganesha? Olha, tem até uma tatuagem. Né? Então... mesmo tendo essa base super eurocêntrica, grega, nórdica, quando existe a gente vai... pelo hinduísmo, não, tem um né? respeito por tudo, sempre. Mas sim. quando a gente vai estudar, a gente Ou melhor, fala... o fascínio. E quando a gente vai estudar, a gente fala... Esse negócio aqui é parecido com aquilo que eu tenho ali, né? Porque você começa a perceber, por exemplo, que em linguagens diferentes, com avatar diferente, a gente tá falando da mesma coisa. Então, tipo assim, um exemplo, até expandindo um pouco o assunto, porque a gente tem pouco tempo, mas assim, por exemplo, aqui, o nosso maior avatar é Cristo. Lá, no lado lá do Oriente, enfim... Buda. Aí você para pra pensar, peraí, são épocas diferentes, tal, eles pregaram coisas parecidas, de formas diferentes. Peraí, será que não seria a mesma visão com um avatar diferente? Você entendeu onde eu quero chegar? Aí o que você falou, que você acabou de falar, peraí, mas essa informação é um pouquinho diferente daquela, mas é parecida, né? Pois é a forma como a gente se conecta, mas tem que ser uma conexão que faz sentido pra gente. O que é interessante a gente observar é que nenhum desses avatares, nenhum desses seres que são reconhecidos como seres iluminados, como grandes mestres, falam de ódio, falam de desrespeito ao outro. Então, assim... de preconceito. Pois é. No final das contas, talvez a grande lição seria... Cara, vive tua vida aí.
tenta aproveitar ao máximo as coisas boas e deixa o outro fazer a mesma coisa. Agora, Tá deixa eu tudo bem. aproveitar, Irine, assim, um assunto que eu acho que com certeza as pessoas vão estar muito curiosas, é da gente falar das runas. Eu acho que você tem umas runinhas aí, Pois né? é aquilo que eu te contei, né? Eu sou do Rio, eu vim pra cá, tô meio perdida ainda na cidade, embora eu seja apaixonada por São Paulo. Os sets de runas que eu usei na Hum, Mystic Fair acabaram ficando em casa. Fique em paz. É, Mas você Até tem de uma porque, forma muito sim, interessante até aí. porque, curiosamente, pela primeira vez na minha vida, no meio da Mystic Fair, o set de runas de osso, que é aquele que eu uso sempre nos meus atendimentos, chegou uma hora que ele falou, ó, pra mim já deu, chega. Cansou dele. Não, ele cansou, ele Ah, falou, ele olha, cansou. já atingiu o meu limite, me dá um tempinho. Aí você teve que trocar de Aí eu oráculo. troquei, não, eu troquei de set. Ah, Eu de sete, peguei sim. as Quando runas de você fala madeira. 7, é o tipo da runa. São as runinhas. É a composição Isso. dele. Mas Se ele é de madeira, se ele é de osso, se ele é o Isso. 7. É isso? Isso, é o alfabeto, são as É o 24 runas. alfabeto. Por acaso, eu sempre estou usando a minha pulseira, o meu colar, Que tá parecendo, na verdade, um Ah, terço, um sim, japamala, que só que de runas. exatamente, que é Olha, feito com as 24 gente. runas. Que lindo. E E você tava usando como uma pulseira. Isso. E como as runas têm essa versatilidade, eu falo para os meus alunos isso, eu dou curso de runas, e eu falo isso para os meus alunos, gente, o oráculo é uma coisa que às vezes você precisa fazer uma pergunta para as runas, você vai olhar para o céu e você vai olhar uma nuvem e você vai falar, essa nuvem tem o formato de uma runa. O próprio Odin, quando se pendura na Yggdrasil, ele enxerga as runas, ele acessa o conhecimento das runas olhando para as raízes da Yggdrasil. Uau. Então, a gente, às vezes, olhando para os galhos de uma árvore, nós enxergamos runas, e isso é uma forma válida de consultá-las. Sim. Assim como, às vezes... Porque elas são símbolos, né? Elas são símbolos, elas são portais de acesso a sabedorias extremamente antigas. Sim. Tive uma ideia aqui, se você topa, Uhum. de repente a gente fazer uma previsão pro pessoal, nesse finzinho de ano, começo do ano, se as runas poderiam dar uma orientação, tipo, um geralzinho, assim, para as pessoas que estiverem assistindo, né? Para as pessoas também terem uma ideia de como que é, né? O que você acha? Acho interessante. Como eu tô com essas runas que a gente não vai conseguir pegar cada uma individualmente... Não, mas tem uma forma que eu já pensei aqui, o que você acha? Não, eu tô pensando... Eu não conheço os símbolos. Sim, não, eu sei. Eu tô pensando... Ainda, se Deus quiser, porque eu quero conhecer runas. Eu vou com, assim, eu vejo com muito respeito, sabe? Com o sagrado que existe. Então eu falo assim, não é simplesmente, eu vou ler runa. Não, eu vou estudar, vou pegar com calma. Por quê? Porque é um nível de conhecimento muito rico e é um acesso a um outro universo. É um acesso ao código-fonte do nosso universo. Maravilha, praticamente. Isso. Então, pensei em pegar algumas runas, se você achar interessante. Não sei se você... Sim. Um número X, para a gente fazer uma previsão pro pessoal. Será que a gente consegue focar em 5 runas sem ficar muito ruim para a câmera nesse formato? Claro, o que eu vou fazer? Eu pensei assim, em sentir, ir puxando uma a uma. Perfeito. Né? Então, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, gente, ó. Focando no ano de 2023. Aí aqui. Oi. Agora aqui tá no ponto. Ó, peraí. Eu separei aqui. Eu acho que é essa aqui, né? Uhum. Aqui. Ó, então essa. Acho que ficou mais fácil. E agora aqui, essa. Olha que legal. Agora a gente já chegou na 5. O que você achou da ideia? Achei interessante. Formou quase uma flor. Fica fácil de ver. Formou quase um pentagrama. Fica fácil de ver as 5 juntinhas no meio. Você vê o que é espiritualidade, né? Eu fui intuído a simplesmente fazer puxa, traz pro centro e é isso. Melhor do que a minha ideia, porque eu ia falar pra você escolher uma segurando. E puxando aqui e tal. Só que a gente pode fazer assim, você consegue memorizar os símbolos? Eu tiro uma foto e a gente mostra pra câmera?
Eu consigo memorizar, mas eu acho interessante a ideia da foto. Vamos tirar a foto. Vamos. Porque aí, eu não sei se daí, de onde você tá vendo, você tá enxergando direitinho, tá? Tô. Mas, ó, vai ser legal uma leitura aqui, ó. Quer ver? Uhum. A ideia da foto. Vou tirar. Aí, a gente vai pegar aqui, aí você já vai saber o nome dela direitinho. Sim. Depois eu te Ó. mando por escrito, inclusive, Fique em porque paz. Mas, é ó, alemão, por né? exemplo, Aham. Mas, por exemplo, uma ideia. Aí a gente mostra a runa na câmera. Ai, gente, já voltou Aí. outra coisa. Peraí. Não, Daqui, foi. ó. Por exemplo, essa daqui. Aí eu mostro pra câmera e você fala qual que é a runa. Perfeito, vamos fazer isso, Ó, eu então. vou fazer Mas assim. vamos começar começando por... Vamos começar começando, é ótimo. Vamos começar por essa aqui. Ótimo. Então tá, volta aqui, meu Deus. Vamos Peraí. começar por Aqui, essa aqui. São essas, né? Isso. Deixa eu lembrar aqui. Ah, você tá com a foto aqui, fica mais fácil. Isso. Vamos começar por essa aqui. Essa aqui, então, vou mostrar aqui pro pessoal. Tá? Qual que é o nome dessa runa? Essa é a runa Ainvas, Aivas, que é uma aqui, runa gente, ó, Aivas. que o pessoal tem um Aqui, ó. pouquinho de medo dela, mas não deveria. O pessoal tem um pouco de medo dela porque ela é uma runa ligada a cortes, a finais de ciclo. Mas todo final de ciclo é um recomeço. A lição dessa runa para a gente é que é um momento de deixar ir aquilo que não cabe mais, deixar o passado para trás, entender que tem coisas que simplesmente passam pela nossa vida, mas a vida precisa continuar. Então, a gente aprende essas lições, é aquilo que a gente estava falando, a gente aprende as lições, a gente admira as belezas desses momentos, guarda as boas memórias. Mas guarde o que é bom. Isso, E, mas tipo, deixa aí. Deixa aí. É o que você acabou de falar durante a transmissão, Ah, que é assim, o povo nórdico, eles entenderam o que é o passado, né? Eles aprenderam que existe o planejamento, mas assim, só pega a experiência e continua. exatamente. E entende que às vezes a gente não controla tudo, então um pouco de flexibilidade. Mas eu queria que fosse assim, mas se não dá para ser assim, dá para ser de outra forma, que pode ser até mais interessante do que aquela que você pensava a princípio. Então é um momento de realizar, executar esse desapegar, esse aprender e esse abrir para o novo. Ou seja, o passado, desculpa, complementando, o passado, ele existe para te trazer conhecimento, acesso a informações, mas que ele deve ficar lá. Sentimentalmente, você deve entender que o que você aprendeu, qual que é a moral da história, não é? Isso. É enxergar a beleza real das coisas. Que a Porque gente muitas idealiza vezes muito. a gente fica muito limitado, né? A gente idealiza muito, a gente então, não assim, enxerga a entender verdade. que se acabou, acabou. Então, vamos supor, acabou um casamento, gente, acabou o namoro, acabou aquele emprego, acabou aquela situação. Então, assim, entende? Encerrou o ciclo. Exatamente. Né? Então, tipo assim, chegou... E isso não significa que foi ruim. Isso não significa que não deu certo, que a gente tem esse péssimo hábito na nossa sociedade. Tem coisa nova pra vir. Não, mas a gente tem esse péssimo hábito. Ah, você terminou o seu namoro de 10 anos, que pena que não deu certo. Deu foi bom certo durante 10 anos. A hora que parou de dar certo, você agradece a outra pessoa. Aí vai ter um monte de gente pensando, eu não vou agradecer aquele safado de jeito nenhum. Mas agradece os bons momentos vividos juntos, agradece as lições aprendidas, agradece o fato de que você teve a força, a disposição para passar mesmo pelos momentos ruins, deixa a vida da pessoa seguir e você segue para se abrir a novos caminhos, a novas possibilidades. Tanto é assim que na sequência a gente teve essa... próxima? Cadê ela? Nossa, olha a unha dela, gente, olha, que bonito, hein? Olha. É o meu jeitinho discreto de ser. A gente teve essa runa que parece um Czinho, que é... Essa aqui. Isso. Aqui, ó. Que é a runa Kaunais. Aliás, eu vou fazer uma observação para os nossos ouvintes, para a nossa plateia, né? Isso. Que as runas são chamadas de diversas formas. Eu uso a pronúncia germânica. Então, Ainvas, Kaunais, mas vocês vão encontrar pessoas se referindo àquela nossa primeira runa como
Eivas Eivas. também, ou Eo, só curtinho, por conta das diferentes pronúncias, assim como a gente vai encontrar a gente se referindo à nossa segunda runa como Kaunais, como eu falei, assim como Kenas, Kano, Ken, por causa da variedade da linguagem entre os Maravilha. povos. E essa runa que é associada ao fogo espiritual, Uau. ela vem exatamente para mostrar, para complementar a mensagem da runa Fogo anterior. espiritual, vermelho. Brincadeira. Ela vem para complementar essa mensagem da runa anterior, de manter essa clareza mental, de que às vezes a gente fica super abalado com as nossas emoções super confusas quando as coisas terminam, mas quando a gente tem aquele foco, quando a gente procura ficar centrado na gente, manter a mente aberta às possibilidades, a gente consegue enxergar os caminhos com muito mais clareza e pensar antes de agir, avaliar as possibilidades, construir as nossas estratégias. E não agir por impulso. Não agir por impulso, mas sim ouvir o seu instinto. Entendi. Tipo assim, segue a sua essência, pensa bem antes de fazer, Isso. não deixe de fazer, né? Mas assim, pensa antes. Pensa Respira antes, um pouco, cria né? estratégia. Controla um pouco essa ferocidade das coisas, porque né? existem duas coisas. Existe aquela carga que é colocada na gente, aquele medo, aquela coisa que tá ali no nosso inconsciente falando um monte de besteira e tem a nossa essência verdadeira. Sim. Uma coisa é você confiar no seu instinto, é você falar, eu acredito nisso, eu penso nisso, então eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso com foco, com planejamento, com estratégia. Outra coisa é você estar naquele momento de intensa emoção em que você se descontrola e você faz uma coisa e depois você se arrepende. Isso não é a sua essência, isso não é instinto. É o tal dos 5 minutos que dá tudo a perder. Exatamente. Cuidado então, com esses 5 minutos, né? Tipo, encerra o ciclo, respeita o passado, vai pra frente, controla isso, né? Sim. Aí acho que a próxima já vai dar o direcionamento, né? Foca em você, foca nos seus planos, até porque a próxima runa foi essa aqui, que parece um Fzinho. Eu já vi muito essa runa, tô super curioso pra entender. Que é a nossa runa Ferru. Essa tem poucas variações de nome, quando muito é a runa Ferru ou a runa Feu, que é a runa da prosperidade. E é aquilo que a gente estava falando de valorizar o que realmente importa. Prosperidade não é ter muito dinheiro no banco. Prosperidade é você saber apreciar as coisas boas da vida, é você investir em você mesmo, é você partilhar bons momentos com as pessoas que valem a pena, que te apoiam, que querem crescer junto de você. Saber se proteger, se defender daquilo que está só drenando a sua energia, tanto é que a gente está encerrando um ciclo exatamente para focar no que é precioso. E que tá abrindo novo, né? Sim, e ao focar no que é precioso, a gente está prosperando, a gente está abrindo os nossos caminhos para a riqueza, para conseguir caminhar e nos desenvolver, sendo leais a nós mesmos, e assim nós nos desenvolvemos, nós crescemos, nós prosperamos, inclusive no material, e a gente fica bem, a gente se livra de cargas, se livra de pesos que não cabem mais na nossa vida. Maravilha. Tanto é assim que a nossa próxima runa, que deixa eu ver, ela tá... Acho que tem o quê? Uns 5 minutos ainda? Tá. Perfeito. É porque elas estão na ordem. Eu consigo ter uma boa noção de onde cada uma tá. Que foi essa aqui e bloqueou de novo. Eu tô mexendo onde não deve. Não, fica em paz. Aqui. Essa aqui, que parece um Lzinho virado pra cima. Virado pra cima. Pra cima, isso. Que vai lembrar muito a nossa primeira runa, que é a Evas, mas essa é a runa Laguz. Curiosamente, a Evas parecem duas Laguz, né? Uma coladinha na outra. A runa Laguz vai chamar essas emoções, vai chamar o inconsciente, vai chamar a intuição, vai falar de você
deixando o passado para trás, mantendo a mente clara, valorizando aquilo que realmente importa, saber se conciliar com as suas emoções, ouvir a sua intuição, confiar nessa parte mais inconsciente, mais visceral, para mesmo nos momentos mais assustadores, nos momentos em que a gente pode brincar, já que ela é uma runa muito associada à água, parece que tem muita ressaca, parece que o mar está difícil de navegar, é a hora que... eu tô mexendo no seu celular, mas... Não, aqui, ó. Agora foi. É a hora que a gente precisa confiar em nós mesmos, ouvir a nossa essência, direcionar as emoções, os fluxos de emoções, de energia, para aquilo que a gente realmente deseja. E esse movimento é difícil porque a gente é ensinado a segregar as nossas emoções. Eu não posso ficar triste, eu não posso ficar com raiva, eu não posso me frustrar, eu não posso ficar chateada com o Laércio porque ele falou alguma coisa que eu não concordo. Gente, que vida difícil! Eu posso sentir tudo isso, mas eu não vou ficar com raiva do Laércio, eu vou entender que ele falou uma coisa que eu não concordo, mas eu vou canalizar isso, e a gente vai debater, e a gente vai crescer, e a gente vai encontrar uma forma que funciona para nós dois. Eu tô usando o Laércio de exemplo, tá, gente? Sim. Eu não tô discordando dele, não. Eu vou... Vai ficar brava porque o meu celular tá bloqueando. Eu vou abraçar a minha tristeza, eu vou me deixar chorar, vou me acolher, vou me entender com a minha sombra, eu vou fazer esse mergulho. Que isso seria a sombra que a gente tá falando, né? Da gente entender que esses sentimentos que a gente julga ruim, eles têm um tempo pra estar ali. Que a gente não pode simplesmente tolher, falar assim, não, eu vou parar de chorar porque eu sou forte. Não, gente, chora. Chore porque você é forte o suficiente para se permitir ter essa emoção. Não precisa mais não, já decorei com a última. Porque assim, o que eu percebo com isso tudo é que, assim, que é uma coisa interessante. Quando a gente fala de acolher, é dizer o seguinte, eu sei que você está aqui, eu te respeito e eu vou deixar você estar o tempo que precisar estar. Entender que... vou sofrer, mas eu preciso sofrer pra passar por isso. Entender que você pode trabalhar com essa energia de uma forma positiva. Exato. Então eu tô com transmutar. Eu tô com muita raiva de uma situação. Uma pessoa não foi legal comigo, no trabalho tá acontecendo uma injustiça, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa raiva e não vou explodir em cima do meu chefe que vai me demitir e eu vou ficar sem dinheiro. Vou jogar vôlei, vou fazer uma ginástica, vou clarear as minhas ideias, vou me dedicar 110% àquele projeto e vou pegar e vou falar na reunião, não me dá aqui esse microfone porque eu vou mostrar a minha competência. Pega aquela energia e usa. Porque não simplesmente ignora. Exatamente. Eu vou pegar essa tristeza e vou falar, mas eu tô triste por isso, então eu vou sentir isso, eu vou absorver, eu vou aprender. Um exemplo muito interessante. Grandes momentos de tristeza fizeram obras de artes lindas. Perfeito. Entendeu que interessante? Tipo Van Gogh. Uhum. Gente, diz assim que, como ele era surdo, né? Tipo, Sim. tinha momentos assim que... Ele arrancou a própria orelha pela arte dele. Exato. E aliás, assim, posso fazer uma recomendação? Claro. Mesmo para quem não for... Não arranque a orelha. Mesmo para quem não é nerd, mesmo para quem não quer assistir Doctor Who, procure no YouTube, tem separadinho a cena do Doctor Who levando Van Gogh para ver a exposição dele no século XX, que é a época da temporada que fizeram, que apareceria o Van Gogh. E é uma das cenas mais lindas, mais emocionantes que tem. Então, procurem esse vídeo, deixe que ele toque vocês e perceba o quão relevante é o nosso trabalho, que às vezes a gente pensa que não é nada. E quando a gente ouve uma outra pessoa falando dele, a gente fica tipo... Já até imagino onde você quer chegar com isso, que é assim, ele usou ali de alguma forma, algum sentimento, alguma coisa, criou, e ele não imaginava o impacto que isso ia gerar. Sim, exatamente. Né? E o quanto ele ia envolver as pessoas naquilo. Exatamente. Né? É a transmutação das coisas. É a transmutação das coisas.
E unindo tudo isso, o desapego daquilo que não serve mais, a clareza mental, o foco no que realmente é valioso para a gente, uma conversa clara, saudável com o nosso emocional, a gente vai à luta, a gente vai para a batalha com a runa. Cadê você? É uma que tem um desenho que aqui, que parece parece uma que tem seta. dois... Ah, tá aqui. Ah, eu tava procurando ela. Isso Aqui. mesmo. Aqui Essa. A nossa Ela é runa. uma seta, essa daqui? Eu achei que você Isso. tava procurando essa. Não, tô procurando essa aqui. Ela é pra cima ou pra baixo? Ela Pro é pra lado? cima. Que é a nossa runa Tyr, que é uma seta sempre apontada para o norte. Muita gente diz que a inspiração para essa runa, inclusive, é o Cruzeiro do Norte, né? Que seria o que os nórdicos usavam para conseguir navegar na escuridão, saber para onde eles estavam indo. Essa runa, Tyr ou Tiwaz, tem o nome do deus da batalha, do deus que coloca... que quando tem o lobo Fenrir, que é uma força de caos, que é uma força de desordem, que está destruindo os 9 mundos, e ele precisa ser parado. Só que Fenrir, diferente do que muita gente pensa, ele é um ser consciente, ele tem capacidade de pensar, de falar, e ele não é fácil de você enganar ele para você prender Fenrir. Então, eles tentam prender com diversos materiais, correntes feitas pelos deuses, correntes feitas de metal, de ferro, e Fenrir sempre arrebenta. Quando eles conseguem uma corrente perfeita, que é uma corrente feita pelos anões, com vários elementos impossíveis, como as raízes de uma montanha, a honestidade de um mentiroso, um suspiro, tudo isso combinado, a gente... Essa corrente que é inquebrável, quando o Fenrir olha para ela, ela parece um tecido. Então ele fala, tem um negócio errado aí. Por que vocês querem... Porque a brincadeira era, vamos ver se você consegue se soltar. Mas quando ele olha para a corrente, ele fala, vocês estão tirando com a minha cara, tem um negócio errado aí. Para os deuses convencerem ele de aceitar o desafio, ele fala, então alguém bota a mão na minha boca. Porque se vocês me trapacearem, pelo menos eu vou ter uma pequena vingança, que um de vocês perde a mão. Lembrando que os deuses nórdicos são todos guerreiros. O deus que tem essa bravura é o deus Tyr. Então ele sabe que ele vai perder a mão. Mas quando todos os outros deuses, todos, Odin, Thor, falam, peraí, eu achei meio pesada essa brincadeira, ele vai lá e fala, então vambora, tá aqui minha mão. Tipo, eu confio, vamos lá. Eu vou me colocar em risco. Pra você acreditar na gente. E não dá outra. Ele é amarrado, ele é aprisionado, porque precisavam aprisionar ele, estava destruindo a estrutura dos 9 mundos, mas na hora que ele vê que ele não consegue se soltar, ele tira a mão do deus Tyr. Que é um mito que fala das consequências da mentira, porque Tyr é um deus da verdade. Os juramentos são feitos sobre a espada do guerreiro em homenagem a Tyr. E é uma forma dele lidar, porque ele sabia que ele precisava fazer essa mentira pela segurança do mundo. Mas é um sacrifício pelo maior. Ninguém está esperando que alguém vá perder a mão no ano que vem. Mas é aquela lição, é aquela runa que fala. Você entendeu que precisa deixar para trás o que não serve mais? Você entendeu Fala que precisa de novo do manter... passado. Não, você entendeu que precisa manter a mente focada? Você entendeu que é para focar no que realmente importa, no que é precioso, valioso para você? Que é para conversar com as suas emoções? Então vai à luta. Vai à luta com a sua verdade em mente, focando no seu norte, na vitória que você quer conquistar, porque Tyr sempre traz uma vitória, consciente que no meio do caminho você pode até ter que fazer alguns sacrifícios. Sacrifícios que podem ser dolorosos para você no momento, e aí a gente está falando de abrir mão, de estar perto de pessoas queridas, daquele trabalho que vai te cobrar um pouco mais, daquela oportunidade que vai significar que você vai ter que encarar 2 horas de trânsito, mas é aquele sacrifício por aquilo que você realmente quer. Não é aquilo que os outros esperam de você.
Não é aquele sacrifício que você vai fazer porque o meu pai me disse que eu tenho que cursar a faculdade tal. De Não. medicina, por De exemplo. medicina, de direito. Do direito, Oi, gente, eu tenho um diploma de direito. Ele fica lindo guardado na minha gaveta. Mas tem um propósito, tudo tem um porquê. Aprendi muita coisa. Sim, e você usa até hoje, se duvidar. E não foi um sacrifício pelos outros, exatamente. Mas é só para mostrar para vocês que existem vários caminhos possíveis e não é garantia de nada. Mas, por acaso, fazer tudo isso quando é por você faz sentido, vale a pena. Eu tenho um amigo que tentou o vestibular para medicina uns 3 ou 4 anos, até ele ser aprovado. Mas a gente fez uma leitura de runas e eu falei para ele, você vai ser aprovado. Primeiro, que era o que ele queria. Então, não tinha opção dele não conseguir. Demora mais, demora menos, mas ele ia conseguir. Segundo, porque sim, você vai ter que estudar, você vai ter que se matar, você não vai poder ir pra festa, você vai ter que organizar bem o seu cronograma. Tinham sacrifícios. Tinham sacrifícios. Mas ele queria cursar medicina. É o foco. E hoje ele está fazendo a residência dele em dermatologia. Olha, meu dermato maravilhoso. Porque a gente viu que ele ia ser aprovado, ele foi com o foco, com a determinação. E é esse foco, essa determinação que a gente vai precisar no ano que vem. Então, fazendo um resumão, 2023 é para aprender a deixar para trás o que tem que ficar para trás, se livrar de cargas e pesos que não nos pertencem, tendo clareza mental, pensando naquilo que a gente realmente deseja, confiando na nossa essência, no nosso instinto, focando no que é precioso para a gente, na prosperidade que a gente almeja, junto a quem nos faz bem, nos incentiva, confiar nas nossas emoções, trabalhar com o nosso emocional para ir atrás daquilo que a gente deseja e focar sendo verdadeiro com nós mesmos e buscando aquilo que faz sentido para a gente rumo à nossa vitória, sem medo dos sacrifícios que podem ser necessários no caminho, porque a gente vai conseguir o que a gente deseja. Mas tem que ter bravura, tem que ter foco. E tem que ser por você, em primeiro lugar. Maravilha. E isso bate com a carta do ano. Bate. Você acredita que a carta 7, a carta do carro, bateu tudo. Interessante. Porque o regente do ano que vem é a carta 7. Olha e aí a carta só. 7 fala de assim, tenha o controle na sua mão. Quem dirige o carro é você. A direção, o tom quem vai dar é você. Então, tipo assim, não delega para os outros o que você pode fazer, né? Então, assim, não se exima de tomar decisões, tome. Mas, assim, não tenha medo, sabe? A experiência existe para a gente, como é que se diz? Calcular os riscos, mas os riscos sempre vão existir. Sim, exatamente. Né? Porque o carro, na expressão do arquétipo, eles são 2 cavalos e um homem ali segurando. Então, assim, tem a rédea, vai pra cima, vai. Isso. O carro, ele anda pra frente, ele não anda pra trás. Você viu a correlação? Exatamente. Né? Então, ele não vai pra trás, ele vai sempre pra frente. Outra, caminhos abertos, prosperidade, múltiplas possibilidades. Tem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a gente controla o carro, a gente controla os recursos que nós temos, a gente controla como a gente vai reagir às situações. A gente não controla. É o sentimento que você falou. A gente não controla a estrada. A estrada tem buraco, a estrada tem desvios, a ponte caiu. E aí você vai se desesperar. Não, isso está fora do seu controle. Isso você se adapta. Você faz esse movimento. A diferença é como você vai lidar com esses obstáculos. Exatamente. Porque o obstáculo vai estar lá. Sempre. Só que você tem uma escolha. Engraçado que antes de começar esse podcast, a gente fez um comentário no bastidor que assim, tinha uma escolha. Ou eu ia para um lado, ou eu ia para o outro. Lembra que interessante, né? Tipo assim, tá, eu tô irritado. Ou eu escolho estar irritado, ou eu escolho como eu vou sentir, como eu vou passar por isso. Exato. Então, a gente tem que transmutar as coisas. Então, gente, olha só que interessante, informação super rica das runas. Obrigado, viu, Irine? Obrigado. Eu agradeço também a Divina Linha, através aqui da roupa, né? Que me veste hoje. Eu amo né? a Divina Da Thaís, né? Que tá com o podcast que é o Divina Talk.
Já vou seguir também. Né? E assim, dizer para vocês que a mensagem do próximo ano é essa, através das runas, através da runóloga Volva Irine. E dizer para vocês que, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha com todo mundo. Por quê? Porque, além do conhecimento das runas, a gente trouxe uma mensagem através das runas, né? Então, assim, depois assista esse vídeo novamente. Eu tenho certeza que nem todo mundo vai pegar de imediato. E tá né? tudo bem. E tá tudo bem. Vai no seu tempo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Um Feliz Natal, um próspero ano novo, um ano novo de muita prosperidade. Em todas as áreas. Em todas as áreas, porque prosperidade não é só isso. Prosperidade é você ser feliz, é você estar no positivo, é você tá no fluxo da abundância, né? É você se permitir fazer o que te faz bem, é você ser feliz, estar com quem te faz bem e fazer as escolhas que você quer fazer porque você quer e não porque você é obrigado a isso. Exatamente. Não é interessante? Sim. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você, Laércio. Foi um prazerzão. Obrigada a todo mundo que ficou assistindo a gente, que gostou desse papo. Vou dizer, quem tiver qualquer dúvida pode me mandar mensagem lá no Instagram. Não sei se vai aparecer na tela. É Irine _ Runas. Eu sou praticamente a única Irine, então vocês vão me achar com relativa facilidade. E se você quiser fazer uma leitura para o seu ano especificamente, a gente ajeita também isso. Maravilha, dá tempo, é a última semaninha. Né? Dá sim, dá tempo agora, dá tempo no início do ano. Vamos desvendar as suas possibilidades. É isso aí. Então, mais uma vez, como eu sempre digo para vocês, não esqueçam de fazer o mantra. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quando você estiver naqueles momentos difíceis, você volta para o universo e pergunta, como pode melhorar? É isso, né? Perfeito. Então, muita luz, amor, paz, prosperidade. Optia Oriori Namastê.